Direito feminista brasileiro, ou em uma tradução literal, o direito brasileiro é feminista. A justiça brasileira e o seu tratamento parcial a favor do feminino. Sejam bem-vindos. Inicialmente, informo que este vídeo será postado, como aconteceu com o primeiro, em diversas plataformas, dentre as quais destaco YouTube, Vimeo, Instagram, Facebook e Twitter. O motivo é simples. Havendo algum tipo de censura em uma plataforma, vocês poderão assistir em outra. Deste modo, desde já solicito a quem gostar possa seguir o perfil em todas as plataformas. Quem não assistiu ainda o primeiro vídeo, solicito que assista para compreender alguns conceitos que estão envolvidos no direito de família. Como já descrito no vídeo anterior, por abordar temas complexos, os vídeos terão tamanhos consideráveis. Buscarei sempre que possível inserir fontes de modo que outras pessoas possam aproveitar e produzir novos conteúdos sobre o mesmo tema. Meu objetivo principal é defender a justiça divina e as virtudes teologais. Nossa sociedade vem perdendo princípios morais básicos e deturpando a lei natural. Além disso, dar oportunidade aos homens sobre as leis misândricas que existem no Brasil e como ele pode se enrolar facilmente por uma acusação falsa de Lei Maria da Penha, ou perder muito de seus bens para quem jamais o auxiliou, ou ainda pagar pensão para o filho, valor este será gerido de forma oculta pela genitora do menor. Parênteses. Existem homens sem valores morais? Sim, com certeza. Que não querem auxiliar as despesas do filho e que a única solução é a via judicial? Com toda a sua certeza. A estes, nosso total desprezo. A questão que será levantada por nós é o enriquecimento sem causa da mulher, que geralmente tem um lar de referência, mas em nada ou quase nada contribui para os custos do menor. E se o pai quer ficar com o filho, a justiça nega em mais de 90% dos casos. A essas mulheres que usam o poder judicial feminista para viver às custas do ex, nosso total desprezo igualmente. A sentença desse vídeo não será identificada por questões óbvias, segredos de justiça. Entretanto, com a devida ocultação de nomes, vamos ler trechos dela em que a juíza dá o seu veredito sobre o caso. Ao final serão feitas considerações sobre o caso e como funciona o direito de família. Ao ler a sentença do caso em apreço, observarão que a juíza irá ridicularizar o fato de o pai demonstrar que 10% dos seus proventos é suficiente para pagar todos os custos do menor, e que por ele não querer pagar 20%, ele não amaria o seu filho como dizia. Vou repetir, já que ele não quer pagar 20%, então ele não ama o seu filho como diz. Obviamente ela vai dizer isso em outras palavras. Sim, vocês verão comigo esse trecho na sentença e vão arrancar os cabelos anais. Essas são as ditas especialistas do direito de família. Na verdade, nada mais são do que feministas que conseguiram um cargo público e estão buscando, ao seu jeito, favorecer a causa feminista. Vamos a trechos da sentença. Abre aspas. Consta da inicial que a criança, atualmente com 8 anos, reside na companhia da autora desde o início do seu relacionamento com o requerido. Assim, pugna pela guarda da infante, bem como pleiteia alimentos no percentual de 30% dos rendimentos brutos do réu, que é, aí diz qual é a função do réu. A inicial veio acompanhada dos documentos de folhas 14 a 43. Justiça gratuita deferida à folha 45. Na oportunidade, foram fixados alimentos provisórios no importe de 20% dos rendimentos brutos do demandado, deduzidos apenas os descontos compulsórios. Na audiência de conciliação, as partes entabularam acordo quanto aos termos da guarda e convivência. Contestação às folhas 70 a 86. Na ocasião, o réu aduziu que o pleito alimentar é superior às necessidades do filho. Ademais, ressaltou que a autora também possui condições de auxiliar o menor, visto ser, aí descreve a função, o que ela faz. Assim, ofertou alimentos o equivalente a 10% de seus ganhos. Réplica às folhas 131 a 143, ou seja, você vê aí já que o homem, na contestação, ele coloca uma petição de 70 a 86, já foram 16 páginas, mais inúmeras páginas de anexo para poder chegar aí na réplica em 131, ou seja, o homem inseriu várias dezenas de documentos para comprovar o que ele estava alegando. Manifestação do requerido às folhas 158 a 169, oportunidade que postulou aumento do período de convivência com seu filho. Audiência de instruções e julgamento, as folhas tais, alegações finais, parecer do Ministério Público, é o relatório deciso. Vou fechar aspas aqui e vou fazer algumas considerações nessa primeira parte.
Primeira informação é que ela descreve que reside na companhia da autora desde o início do relacionamento com o requerido, e assim pugna pela guarda do infante. Ela não conta, na verdade, o que aconteceu. A petição da mulher, nesse caso aqui, ela sai de casa e depois ela passa um tempo sem ver o filho, e aí, depois de conversar com um advogado, provavelmente, né, e receber orientação jurídica, ela vai e insere a estratégia, ela passa a utilizar a estratégia de ficar mais tempo com o filho. Então ela passa a pegar a criança quartas-feiras, né, e devolver na própria quarta, depois passar um dia para o outro, pega na quarta e deixa na quinta, e aí foi aumentando esses dias, né, chegando até o momento em que ficava de segunda à noite quando pegava na escola, até sexta-feira de tarde quando entregava na escola. E o pai, por sua vez, ficava de sexta-feira à noite quando pegava na escola, até segunda-feira à tarde, ou seja, ele ficava todos os finais de semana. O que para o pai é bem interessante, do ponto de vista de você ter a convivência do seu filho todos os finais de semana. Então ela já inicia, já colocando na petição, que ela ficava com a criança o tempo todo, que o pai, né, não ficava com o menor em tempo nenhum. E aí foi, já de imediato, ou seja, sem ouvir a outra parte, no caso o pai, o homem, ela já recebe 20% do rendimento bruto dele. Ou seja, sem ser ouvido, ele já tem que pagar 20%. Ela contou a lorota, ganhou a justiça gratuita. O que isso significa? Significa que ela não tem custas, né, no processo. Ela simplesmente vai passar, vamos dizer assim, todo o processo sem pagar nada. Então, assim, é muito fácil para a mulher, porque ela já entra sem custos e ganhando, né, o valor, ela está utilizando 20% inteiramente para si. Em tese, seria para a criança. Aí tem na contestação aqui o réu, aqui, que no caso é o homem, informando que o pleito alimentar superou a necessidade do filho. Por quê? Porque ele coloca uma planilha com uma série de cálculos, né, com as necessidades do menor. Então ele pega dados do IBGE, pega dados de livros especializados em nutrição infantil e faz os cálculos de acordo com os valores existentes em atacado, né, e supermercados próximos, e chega ao valor que é a necessidade do filho, colocando a mensalidade escolar e outras coisas junto. E depois disso, então ele descreve, automaticamente, todo esse custo aqui, se eu pagasse ele sozinho, 10% do meu salário seria suficiente para as custas do menor. Então é isso que a juíza aqui no caso estava descrevendo. E aí tem um ponto aqui que é interessante estar citando, que é a questão dele pede o aumento de período de convivência. Por quê? Porque ele está pegando o menor terça-noite, né, depois dessa decisão aqui, interlocutória, e deixando ele na escola quarta-feira, de tarde. E depois ficando os finais de semana alternados. Ou seja, o pai vê um filho somente terça-noite e quarta de manhã, e o restante da semana ele não vê o filho. Então, nesse caso aqui, ele ainda é um caso relativamente menos prejudicial, porque tem outros casos piores. Mas vamos seguindo aqui. Então, abro aspas novamente. Inicialmente, saliento que o feito encontra-se instruído e pronto para a sentença. Assim, não há que se acrescentar ou alterar os pedidos nesse momento. Dessa forma, deixe de apreciar a petição de folha 351 e seguintes, e determina a Secretaria que desentranhe as folhas 351 a 365 e as entregue para o advogado requerido. Quanto ao mérito, estabeleceu a Constituição Federal de 1988 a doutrina da proteção integral e do melhor interesse da criança, em seu artigo 227, segundo a qual as crianças são sujeitos de direito, devendo ser reconhecida a sua situação peculiar de pessoa em desenvolvimento. Assim, a guarda do menor deve ser deferida à pessoa que detém as melhores condições de oferecer boa saúde, educação, segurança e afeto, ou seja, atender às necessidades imprescindíveis para o seu desenvolvimento físico e emocional. Diante da fragilidade inerente a toda criança, deve-se sempre ser buscado o seu melhor, preservando-lhe ao máximo os seus interesses. No caso, trata-se de pedido de guarda e responsabilidade, no qual, durante a instrução do feito, as partes acordaram quanto à guarda compartilhada. Assim, tenho plena homologação do item 1 de folha 68, sendo que o lar de referência de fulano será o materno. No que concerne à convivência com o pai, em que pese o ajustado da folha 68, seria um acordo, né? Observa que este pleiteou a alteração daqueles termos, entendendo que a criança está passando a maior parte do tempo com a requerente.
Todavia, a convivência proposta pelo genitor às folhas 169 e 252 em nada se assemelha aos fundamentos da guarda compartilhada. Pelo contrário, a sugestão apresentada pelo requerido reveste de nítida guarda alternada, sendo que diversos estudos técnicos apontam que tal sistema não é benéfico às crianças. Tal fato se dá porque os filhos não conseguem estabelecer um lar de referência, tendo que se deslocar constantemente para atender à vontade dos seus pais. Ou seja, reduz-se a dignidade do menor para que seja tratado quase como um objeto por aqueles que deveriam ofertar-lhe o melhor. Portanto, considerando que os interesses do infante é que devem ser resguardados, tenho que deve prosperar as cláusulas de convivência compartilhada que foram pactuadas à folha 68. Fecho parênteses, vou fazer algumas considerações a esse trecho. A primeira coisa refere ao uso, a artimanha aqui, ao uso da estratégia de primeiro descrever uma Constituição, depois descrever que existe uma norma específica que trata do interesse da criança e falar que houve um acordo inicial, de que o pai teria aceitado ficar com a criança terça-noite e quarta de manhã, e que ao tentar aumentar esse tempo de convívio, ele estaria, além de tentando descumprir, estaria trazendo um prejuízo ao menor. Ou seja, o pai querer ficar mais tempo com a criança seria um prejuízo para o menor. Bom mesmo ele ficar só com a mãe. Basicamente é isso aqui que ela está descrevendo. E a outra coisa que ela está sendo contrária aqui é que isso induziria a uma guarda alternada. Ou seja, a criança fica tempo com o pai, tempo com a mãe. E isso não seria benéfico às crianças. Detalhe, os pais moram próximos. Qual seria a dificuldade disso acontecer? Para a criança não havia nenhum tipo de prejuízo. Nesse caso aqui específico, a criança tinha interesse em ficar metade do tempo com cada pai. Ou seja, ela mesma tinha criado um juízo de valor de que o certo seria ela ficar a metade do tempo com cada pai e que ela não queria ficar mais tempo com nenhum dos pais. E isso também não foi respeitado. Ou seja, a vontade aqui que imperou é a vontade da juíza feminista. Seguindo, abro aspas. Adiante, observa que no decorrer do litígio, muitas vezes se resumiu a ignorar a criança, sendo essa apenas tratada com a forma de se calcular o valor devido a título de alimento. Enfim, muitas vezes não foi analisado o bom desenvolvimento de fulano, mas apenas qual genitor irá sobrepor a sua vontade. Lembra que o infante tem apenas 8 anos e passa por uma fase de crescimento onde é fundamental contar com o bom senso dos pais, sendo que viver em meio ao litígio o afeta diretamente. Assim, ao contrário do que pensa o alimentante aqui é o pai, esclareço que prestar auxílio financeiro ao seu descendente não significa decidir o que fazer com a verba, ou seja, pague e fique calado, basicamente é isso que ela está dizendo, continuando. Aliás, beira o absurdo pleito do réu, as folhas 169 e 156, para que este aplique o dinheiro diretamente na compra das necessidades do infante. O senhor fulano parece ignorar a sua obrigação de disponibilizar a quantia ao filho, sendo que prefere controlar o que deve ser feito, sem respeitar a vontade da genitora, que oferta o lar de referência à criança. Ou seja, é possível concluir que o pai entende que a demandante teria que entrar em contato pedindo que este repassasse dinheiro para comprar pão, ir ao cinema com o infante, viajar ou até mesmo contratar uma TV a cabo. Fecho aspas e vou fazer algumas considerações sobre esse trecho. Primeira coisa é a descrição de que o litígio ele é ruim para a criança. Realmente é ruim. Se o litígio é por motivo financeiro, o dever do Estado, no caso o Estado julgador, que é a Justiça, seria o de verificar ou propor uma proposta que diminuiria esse litígio e não tentar colocar para o lado que está contrário a isso, de que ele tem que ficar calado e aceitar os termos que foram apresentados. Então, assim, isso não traz nenhum tipo de benefício à tentativa do acordo. Na verdade, o judiciário só faz, nesse caso, quando atua dessa forma, só faz aumentar o litígio, porque a outra pessoa, que no caso é o homem, ele fica revoltado e vai ficar entrando na justiça aí ad eterno, até que ele consiga resolver essa sua situação. E provavelmente não vai conseguir resolver. Por quê? Porque o judiciário está infiltrado aí com várias feministas e feministas. Não acredite que se você for pegar um juiz homem, ele vai ser favorável a você, não. Pelo contrário. A gente vê aí alguns casos de homens que falam algumas coisas, juízes, e eles são detonados pela mídia, Em breve eu vou trazer alguns desses casos de juízes que chegaram a ser punidos severamente quando eles colocaram algumas informações contra a mulher. Então, assim, é uma perseguição clara ao homem em todos os aspectos, Mas vou continuar aqui fazendo as considerações em relação a esse trecho. Ela descreve assim que o que pensa o alimentante, que deve prestar auxílio financeiro, não se decidiu o que fazer com a verba.
E aí ele coloca assim que seria... primeiro ela descreve que ele tem que pagar e pronto. Ou seja, ele não tem que saber o que é feito com a verba. Né? É uma coisa absurda se você lê um negócio disso de uma sentença judicial. Você paga e cala a sua boca. Aqui é o Estado Robin Hood. Eu roubo, pego de você, entrego para a mulher e fique caladinho aí, senão eu vou te matar. É quase isso, né? Não vai falar que vai te matar, mas vai tomar toda a força aqui e vai usar a força do Estado contra você. Traz o Hulk contra você, em termos assim, apenas de colocação de fala. O senhor parece ignorar sua obrigação de disponibilizar a quantia ao filho. Aí ela descreve aqui, antes um pouquinho, o absurdo pleito do réu para que aplique o dinheiro diretamente na compra das necessidades do instante. Como eu disse no primeiro vídeo, o homem, ele tem existem duas formas de você estar disponibilizando recursos à criança. A primeira delas é chamada pensão alimentícia, que é esse meio tradicional que a gente conhece, de tirar o recurso do salário do homem, ou um outro que é o que o homem transfere, né? No caso, para a mulher todo mês um determinado valor, por exemplo, um salário mínimo, coisa do gênero. E a outra forma chama-se in natura. In natura significa que o homem, ele existem as necessidades do menor e o próprio homem compra aquilo. Por exemplo, se o homem é obrigado a pagar a mensalidade escolar, ele vai pagar a mensalidade escolar diretamente para a escola, se aquela era a obrigação dele. Ele compra tantos reais de alimentos e entrega para a criança. Ele paga metade da van, ele paga o plano de saúde, ou coisa que equivale. Ou seja, é sim possível que isso aconteça, mas essa juíza aqui, ela colocou que era um absurdo ele querer algo nesse sentido. Isso sendo que no tribunal dela havia já diversas jurisprudências a esse respeito. Então ela coloca assim, ao final, que ela vai seguindo nesse trecho aqui, o último parágrafo, fala assim: parece ignorar sua obrigação de disponibilizar a quantia ao filho, sendo que prefere controlar o que deve ser feito sem respeitar a vontade da genitora, que oferta o lar de referência à criança. Ou seja, ela ofertar o lar de referência da criança faz dela a dona do dinheiro e automaticamente a quem gere e faz o que quiser com ele, o que é uma falácia. Na verdade, o dinheiro, o recurso, ele é exclusivamente do menor, não é da mulher. A mulher está ali como uma gerente, ou seja, aquilo ali é um peso. Na verdade, devia ser uma coisa que ninguém, nenhuma mulher gostaria de fazer sozinha. Elas deveriam querer fazer um acordo, né, para que houvesse uma forma compartilhada de gestão financeira. Por quê? Porque é uma responsabilidade. Agora, quando você pega esse dinheiro e de imediato compra um carro, quando você nunca teve um carro na sua vida, gera uma grande suspeita, né? Então, e aí fala assim, ainda coloca assim, nesse caso que ela tem um lar de referência, acho que ela talvez não tenha entendido o que a petição descrevia, mas ela descreve que tem que fazer ligar para perguntar se tem que comprar pão, ir ao cinema, ou contratar uma TV a cabo. Algumas coisas são de responsabilidade dos pais, né? Por exemplo, nesse caso, vamos dizer que fosse contratar uma TV a cabo. Aí vai contratar a TV a cabo, a mulher vai usar a TV a cabo da criança sem pagar nada. Então, assim, é um absurdo você entender que a criança está pagando pelo usufruto da mulher. Ou seja, a mãe, ela passa a ter um novo homem dentro do lar, que é a criança. Ele que ele disponibiliza recursos para que ela se mantenha ao longo dos anos. Vamos continuar aqui. Então, abro aspas novamente. Cabe ao requerido compreender que as despesas para a mantença de uma criança são bem superiores àquelas rotineiras por ele aduzidas. Nesse sentido, ressalto que não é aceitável a ideia de que fulana, né, tenha que fazer uma ceia, ou melhor, fulano, no caso o menor aqui, tenha que fazer uma ceia diariamente no valor de 50 centavos. E aqui eu vou já fazer a consideração que nesse caso aqui é feito um cálculo baseado no IBGE e baseado nas necessidades de um nível de nutrição infantil e depois buscado os preços no supermercado daqueles valores, ou seja, com prova material daqueles valores. E a ceia aqui, no caso, parece que você vai falar assim, mas qual é a criança que come 50 centavos? É porque nesse caso aqui, desse exemplo, a ceia era um iogurte. Isso, quando você pegava a bandeja e dividia a bandeja com 6 iogurtes a essa época, custaria 50 centavos um iogurte. Mas ele já tinha se alimentado antes no lanche do café da manhã, faria uma ceia no meio da manhã e depois se alimentaria de novo na hora do almoço. Ou seja, aparenta para quem está lendo a sentença de que o pai malvadão quer matar o filho de fome. Só está querendo ofertar 50 centavos numa ceia. E, na verdade é porque o livro indicava que a ceia seria um iogurte. Então até isso a juíza aqui ela foi altamente infeliz e bem parcial no sentido de avaliar aquilo que interessava para ela.
Continuando, abro aspas, ou seja, as despesas não se resumem a simples cálculos aritméticos para identificar qual o valor mínimo para a sobrevivência de uma criança. Pelo contrário, os gastos extras surgem diariamente, seja em decorrência de problemas de saúde, compras de alimentos diferentes, manutenção de objetos, aquisição de um brinquedo e tantos outros. Isso sem contar as significativas quantias necessárias para a simples mantença mensal, como aluguel, água, luz, telefone e demais despesas cotidianas. Portanto, no que tange as despesas da criança, destaque que essas são presumidas diante dos gastos inerentes à sua idade. Vou fechar aspas aqui e vou fazer as considerações nesse trecho. A primeira coisa é que ela descreve aqui, que tem outros custos, que podem existir outros custos dentro do mês, né, com alimentos diferentes, manutenção de objetos e aquisição de brinquedos. E ela coloca como se a criança fosse obrigada a pagar o aluguel da mãe, a água, a luz, o telefone e demais despesas cotidianas. Ou seja, isso é um absurdo, né? Na verdade, você acreditar que um menor ele tem qualquer obrigação em cima da casa, no máximo, se você forçasse muito a barra, seria um custo parcial. Por exemplo, uma casa tem, 6 cômodos, a criança estaria pagando ali, vamos dizer, um sexto, que seria o quarto dele, dentro do valor total da casa, entendeu? Custo de água, né? Aí você poderia, talvez colocar metade, né? Dependendo do tamanho da criança e quanto que ela gasta. Luz também, assim, algo, mas assim, não tem telefone, demais despesa com a criança. Hoje em dia você está tendo celular aí que o cara coloca 10 reais por semana, aí vamos dizer que gasta 40 reais. Isso aí estaria dentro de uma planilha também. Então não tem nada assim, isso quando a criança de 8 anos tem um celular, né? Mas vamos continuar. Aí ele vai descrevendo aqui, ela justifica a questão da decisão dela, de que as necessidades do menor estão presumidas. Ou seja, não tem que ter cálculo nenhum. Eu presumo que seja 20%. Ou seja, saiu da cachola dela, que é 20% e acabou, meu amigo. Você pode ir lá, falar o que for, que ela não vai aumentar nem diminuir para nada. Quer dizer, aumentar ela talvez aumente, agora diminuir de 20% ela não diminui. Então você vê claramente aí que há uma forma de pensar que é prejudicial claramente ao homem. E vocês vão notar aqui ao final, eu vou citar, e não há nenhum momento uma informação de que a mulher teria que pagar tantos reais para a criança, ou um percentual X do valor do salário dela. Nada. Mas vamos seguir. Abro aspas. De start, ao contrário do exposto pelo demandado, o pleito alimentar de um filho não se caracteriza como uma forma da mãe buscar, abre aspas aqui que ela colocou lá dentro, que era o que o homem teria colocado na petição dele, buscar uma forma de conseguir cobrir os novos gastos gerados por ela própria. Fecha aspas. Nesse sentido, ressalto que cada menor receber condições equivalentes à capacidade econômica dos genitores obedecendo o binômio necessidade e possibilidade. Artigo 1694, parágrafo 1º do Código Civil. Eu vou fazer uma consideração aqui rápida, que eu já citei a respeito do binômio, na verdade trabalhei até o trinômio já no vídeo anterior. Então, continuando. Com efeito, pontue-se que o princípio da dignidade da pessoa humana, para além da mera sobrevivência, compreende a existência digna da pessoa, não sendo outro o motivo pelo qual o Código Civil, no seu livro 4º do Direito da Família, delineou as diretrizes necessárias à percepção da solidariedade familiar como elemento norteador do mencionado princípio. Por outra face, tem-se efetivamente que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais, artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, preocupa o fato do réu ignorar que fulano, né, no caso o menor, necessita do seu auxílio condizente com seus ganhos para manter condições ao seu bom desenvolvimento. Fecho o aspas e vou fazer as considerações. Volta aqui então ela colocar o ECA como um dos argumentos, coloca o Código Civil e, vamos dizer assim, ficou meio indignada com a situação de que, quando foi citado que buscar uma forma de conseguir cobrir os novos gastos gerados pela própria. Ou seja, por que foi escrito isso na petição lá? Porque a mulher, no caso, ela sai de casa e começa a ter novos gastos que ela nunca teve. E aí ela passa alguns meses nesses gastos, pagando com o dinheiro que ela tinha ou com a ajuda de parentes. E aí, na hora que ela vê que esse negócio não vai se sustentar durante muito tempo, ela fala, eu preciso de ter um meio de conseguir fazer com que isso aqui se mantenha. E aí, o que ela faz? Ela busca manter a criança mais tempo com ela para poder entrar na justiça e forçar com que o genitor, né, no caso, o seu ex-cônjuge, pague um determinado valor mensal para ela que ela consiga ficar bancando todas essas novas custas. Então, a informação não está equivocada. Equivocado está a indignação da juíza aqui, no sentido de que a mulher não sequer demonstra quanto que ela recebe e mesmo assim ela tem o direito
de estar recebendo da outra parte sem ter nenhuma contrapartida. Então ela coloca aqui o Código Civil de Direito de Família e depois coloca que é obrigação dos pais dar o sustento. Mas aí é que tá, é obrigação dos pais, é no plural, ou seja, não é do pai unicamente, é dos pais. E automaticamente a juíza aqui colocou como se fosse unicamente do pai. Ela fala que é dos pais, ela descreve isso na sentença, mas ela não cobra isso da mãe. Então é uma falácia, na verdade, né? E aí ela fala que preocupa o fato do réu, que no caso é o pai, ignorar que o filho necessita de seu auxílio condizente aos seus ganhos, ou seja, se o pai ganha um valor alto, ele tem que dar um valor alto para o seu filho, entendeu? Independente de ser demonstrado que o filho está tendo uma condição de vida, vamos dizer assim, equivalente àquela dele. Denota, aí eu vou abrir de novo parênteses para os próximos parágrafos, denoto que seus rendimentos brutos superam 17.500 mensais, sendo que deduzidos os descontos compulsórios e a pensão fixada provisoriamente, ainda lhe restam mais de 13 mil reais mensais. Ou seja, só aí você observa que está indo embora aí pelo menos uns 4.500 reais, né, do valor aqui que o homem, né, estaria recebendo. Reitero, um genitor com tais condições que não possui outros filhos não pode querer prestar uma ínfima parcela dos seus rendimentos para o bom desenvolvimento do filho que ele alega tanto se preocupar. Aí, essa aqui é de lascar. Vou repetir aqui. Um genitor com tais condições, ou seja, recebendo tanto dinheiro, que não possui outros filhos, não pode querer prestar uma ínfima parcela dos seus rendimentos. Bicho, ínfima parcela. Se o cara recebe 17.500, a ínfima parcela é R$ 1.750. Eu duvido aí, a maioria das pessoas que vão estar assistindo esse vídeo não recebe R$ 1.750 por mês. Talvez uma parcela receba, mas a grande maioria não recebe isso por mês. Para uma criança, né, de 8 anos, né? Então, assim, e se você tivesse ainda uma clareza do que é gasto, eu acho que não teria nenhum tipo de litígio. Se fosse claro que estaria sendo entregue diretamente para o menor, né? Se esse valor realmente tivesse sido dirigido para ele, sei lá, feito Kumon, inglês, coloca numa porrada de aulinha, isso não aconteceu. No caso real aqui, na verdade foi o contrário que aconteceu, foi tirado da natação, foi tirado de outras atividades que ele tinha anteriormente. Então, assim, é de revoltar, né? Você vai lendo essas situações aqui, você acaba se indignando e ficando mais preocupado com pessoas que não têm esse conhecimento e acabam tendo relacionamento e tendo filhos. Não que o filho seja ruim, ter filho é herança divina. O que é ruim é você ficar tendo os custos dele exacerbados do seu lado. Então, assim, vou dar continuidade aqui, e ela chama de ínfima parte esse valor, ou seja, para ela, você tirar um décimo do valor é pouco, mas 20% do valor, que é um quinto, já seria razoável. E aí eu vou continuar, então. A diminuta proposta do pai, no importe de apenas 10% do seu rendimento, não condiz com seus argumentos de que tem interesse no melhor para o infante. Ou seja, se você não quer pagar os 20% que a juíza quer te obrigar a pagar, você não tem interesse no melhor para o infante. O melhor para o infante é você pagar mais dinheiro. Ou seja, você não pode, enquanto ele estiver com você, dar coisas para ele. Não, você tem que transferir o dinheiro para a mulher. Se você não fizer esse procedimento, aí a culpa você não está tendo interesse no melhor para o infante. Só serve se o dinheiro for para a mulher. Se o dinheiro for para a mulher, aí sim você está sendo uma pessoa que está com o argumento correto. É ridículo, né? Você lê uma coisa dessa aqui, você não acredita que isso saiu de uma juíza, uma mulher que ganha mais de 30 mil reais por mês, né? Falando uma besteira dessa. Mas vamos lá, seguindo. Finalmente, no que tange ao pedido 5 da folha 252, lembra que o pleito cinge a fixação de guardas, visitas e elementos. Portanto, cabe ao responsável perante a escola arcar com o seu pagamento. Esse item aqui, ele está no pedido, é porque a mulher, quando ela começou a receber o recurso, ela não pagava mais, ela pagou durante 2 meses e não pagava mais a mensalidade escolar. Ou seja, ela estava embolsando o dinheiro da mensalidade escolar. E aí, um dos pedidos é que ela seja obrigada a pagar a mensalidade escolar. Porque automaticamente, no momento em que o homem paga a pensão alimentícia, ele não é mais obrigado a pagar a escola. Né? Por quê? Porque ele já está pagando a pensão que engloba todos esses itens. E aí a juíza vem, tipo assim, finge que não é com ela, entendeu? Cabe ao responsável perante a escola arcar com seu pagamento. Ou seja, se está no seu nome o contrato, se foi você que durante 4 anos sempre assinou o contrato, que era você que tinha o dinheiro,
pague, continue pagando, vai pagar a pensão e agora vai pagar, ou seja, você, em vez de pagar, no caso aqui dessa situação, 20%, você vai estar pagando 25%, 30%, porque você está tendo que pagar agora também a mensalidade. Ridículo. E, na verdade, nesse tribunal que essa juíza trabalha, existe jurisprudência tratando a respeito disso, ou seja, se o homem já paga a pensão alimentícia, ele não é obrigado a pagar a mensalidade escolar, ou seja, não é obrigado a pagar a escola. A gerência é feita pela mulher, mas ela é obrigada a pagar a mensalidade escolar. Continuando. Ante o exposto, julgo procedente o pedido e homologo o acordo celebrado a folha 68 para determinar a guarda compartilhada de fulano, no caso é o menor, entre os seus pais, tendo como residência principal a casa da genitora. As visitas do requerido serão realizadas, né? Mas está aqui, serão realizadas nos termos pactuados da folha 68. Ou seja, ele não conseguiu alterar de terça à noite para quarta de dia, né? Quarta de manhã. Ele não conseguiu aumentar isso aí de jeito nenhum. E olha que esse processo aqui, ele foi de um processo de 2 anos. Ou seja, ao longo de todo esse tempo, a juíza não auxiliou e não melhorou em nada a situação do homem. Mesmo sendo demonstrado que ele pagava tudo, ele não tinha nem o que fazer, né? Porque estava sendo salário dele, então não tinha nem esse argumento de que não pagaria. Mesmo assim, isso não mudou nada. Fixa os alimentos a serem prestados por fulano, no caso o pagador, a Beltrano, que é a criança, no total de 20% dos seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios, IR e INSS. Estimo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Oficie-se ao empregador do alimentante para desconto dos alimentos. Condena o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixam nos termos do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, em 10% do valor da causa. Publique-se, registre, intime-se. Oportunamente desse baixa a distribuição e arquive os autos. Vou fazer agora algumas considerações aqui. A primeira eu vou de trás para frente aqui, vou citar aqui. No final, o homem, além de não receber justiça gratuita, ele ainda é condenado ao pagamento das custas processuais em 10% do valor da causa. O valor dessa causa aqui era em torno de R$70 mil. Ou seja, o cara, ao final disso tudo, que ele não tinha interesse, assim, no caso, o interesse do menor, mas no final disso tudo, ele vai ser obrigado a pagar R$7 mil, fora o valor que ele já pagou com o advogado dele, pela causa. Ou seja, além de levar uma bordoada de não sei quantos mil reais por mês que ele tem que pagar aqui, ele ainda tem que pagar R$7 mil do processo. Ou seja, e isso aqui correndo juros, né? Se você não pagar de imediato, acho que em 15 dias você já paga mais 10% do valor, então de 7 mil vai para 7.700, e se não pagar em outros 15 dias, você passa a pagar, tá devendo R$8.400. Ou seja, vê aí como é que é bom a justiça e o direito de família. Então, assim, automaticamente a mulher recebeu o direito, a gratuidade de justiça logo no início, então ela não tem que pagar nada disso. Ela, no final das contas, saiu ilesa. E aí eu coloco, você viu em algum momento, em algum trecho da sentença, a informação de que a mulher teria que pagar R$100, R$200, R$500 que seja? Não existe nada disso. Você viu descrito que ela tinha que abrir uma conta exclusiva para a criança, né, e de modo que ambos os pais pudessem, pelo menos, fiscalizar, ainda que o homem não pudesse trabalhar em cima do recurso, gerir esse recurso, ele conseguiria pelo menos avaliar o valor, o que estaria sendo feito com o recurso. Ou seja, nem isso, em momento algum dessa sentença você vê essa informação. Pelo contrário, o homem tenta diminuir o valor que ele já estava pagando sem ele sequer saber, não consegue, ficou em 20%, ou seja, não mudou nada. A verdade, a juíza já tinha um preconceito em relação ao valor que ela queria colocar e ela só deixou correr, mas no final era 20%. E no caso dessa juíza, eu dei uma estudada nos julgados dela, todas as sentenças que ela faz é de 20%. Então, assim, embora ela não tenha tratado ele de forma diferenciada, você vê que aquela ideia do trinômio necessidade, capacidade e possibilidade dos pais, ela não aconteceu. Por quê? Porque toda criança tem uma necessidade diferente. Você não pode pegar todas as crianças e colocarem que elas têm a mesma necessidade. Uma vai estar estudando na escola pública, outra na escola particular, uma vai fazer natação, outra não vai fazer nada porque é filho de pobre, e aí vai, meu amigo. Então, assim, infelizmente, a necessidade não é avaliada. Na cabeça dessa juíza aqui, no caso, e da maioria talvez, é um valor fixo no mês e que vai facilitar a vida deles. É X% e não me dê trabalho, entendeu? E no caso aqui que alguns citaram dos outros
no outro vídeo, o valor tem 13º também. Então, além de receber nos 12 meses, ela ainda recebe um 13º. Meu amigo, a melhor coisa hoje em dia é ser mulher e receber pensão durante 20 anos aí, ou 15 anos, 18 anos, dependendo da idade da criança, do homem. Né? Então, dependendo, se você pegou um cara que tinha grana, o cara tá fudido, minha amiga. Desculpa o termo aqui, mas ele tá lascado. Por quê? Porque ele vai ter que pagar esse valor ao longo de muito tempo da sua vida. Enquanto ela não é colocado que ela tem obrigação financeira nenhuma. Isso é um absurdo. É um absurdo. Né? Então, outros problemas. Não exigiu qualquer prestação de contas do dinheiro que seria destinado ao menor. Ou seja, ela na sentença também não coloca que a mulher deve prestar contas ao marido, ou ao ex-marido, no caso. Né? Não houve cálculo para as reais necessidades mensais do menor, como eu citei anteriormente. Considerou custos com saúde, quando isso já era responsabilidade do pai. O pai já tinha ofertado a saúde, ou seja, pagando 2 vezes pelo mesmo item. Observe que a mulher contribuiu com nada. Não consta qualquer responsabilidade de pagamento por ela. Apenas a moradia, sendo que ambos têm moradia e devem arcar com tal custo por si. E é que eu vou fazer um parênteses nessa argumentação, que em outros juízes e juízas já entendem que moradia é custo de cada pai. Ou seja, não deve entrar na necessidade aí da criança. Cada pai já tem que pagar sua moradia, então a criança entra meio que sem custo em relação à moradia. Mas essa juíza aqui ainda é das piores, né? Ela ainda coloca que moradia também é custo da criança. É difícil, né, acreditar nisso. Ou seja, o homem tem que pagar pela moradia da outra lá, parte da moradia da outra. E nesse caso aqui, a mulher, ela foi morar num apartamento de alto padrão, com condomínio, piscina e etc. E o homem morando numa situação que eles moravam anteriormente. Numa casa sem laje e etc. Ou seja, você vê que essa falácia de que vai manter o mesmo padrão é uma mentira, porque na verdade, nesse caso, houve um aumento de padrão, no caso da mulher. Chama-se 10%, que daria, segundo ela, em torno de R$ 1.700, com proposta diminuta, mas não cita qual a quantia que a mãe do menor seria obrigada a disponibilizar. Um verdadeiro ultraje. A mãe não tem obrigação financeira, logo não pode ser presa. O homem deixou de pagar um mês, já vem execução pedindo sua prisão. Eu vou fazer um parênteses aqui em relação à Constituição Federal. No artigo 5º, ela fala o seguinte: todos são iguais perante a lei. Fala todos. Não tem aqui negro, branco, gay, mulher, homem, todos. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 1º aqui. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Direitos e obrigações. A parte de obrigações você não vê. Então você vê claramente ao contrário, é um favorecimento ao feminino sempre que há uma demanda, algum tipo de litígio. E nesse caso específico, por que o homem, querendo ficar mais tempo com o menor, ele não consegue? Ele não consegue porque se ele fica mais tempo com o menor, o tempo de convivência dele aumenta e aí diminui o valor que ele tem que transferir para a mulher. Ou seja, até nisso, a estratégia feminista da juíza e do advogado da outra parte conseguiu dar certo, no sentido de que eles atingiram o objetivo, que era o homem pagar tudo, ver pouco a criança, e, minha amiga, então o pai ficou como um visitante de menor. Na verdade, visitante não, porque ele ficava com ele, né, pegava na escola, mas ele tinha basicamente a obrigação legal de pagar. E não pagou, já sabe, né, o que vai acontecer. Finalizando por aqui, faremos muitos vídeos demonstrando que o Poder Judiciário, principalmente nas primeiras instâncias, não tem colecionado sentenças imparciais. A maioria das juízes e promotoras que atuam nas varas de família agem com parcialidade em favor não do menor, mas da mulher. E eu não ficarei na falácia, como eu já tinha dito anteriormente, apresentarei provas estatísticas em breve. Quem viver verá. Agradeço por terem ficado até aqui. Fiquem ligados e até breve. Juntos somos mais fortes ao expor o direito feminista brasileiro e mudar, com votos e ações, o futuro da nossa e das próximas gerações masculinas. Siga o Direito Feminista BR nas redes sociais.